Jesus. É uma imensa alegria poder retornar aqui novamente e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Confesso que hoje é um dia no qual até eu estou surpreso. Estou surpreso comigo mesmo, tanto com o Senhor. Amém? Abra suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 46. Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Minha versão é NVI. A linguagem mais leve. Gosto de todas as versões, exceto algumas que estão saindo aí que é inclusiva, ou seja, não contém mais toda a palavra do Senhor, ela não serve para os cristãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Assim está escrito: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocarão as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, benditos de meu Pai, receba como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou como necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermos, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos esse culto, esse momento ao Senhor.
Senhor, dedicamos este momento ao Senhor. Manifesta aqui a tua presença, opera aqui a tua vontade. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Esse culto, Senhor, é para o Senhor. Seja o centro, Jesus. Seja o centro, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Antes de começar a pregar, eu quero abrir um parênteses aqui. Essa semana, eu tinha decidido comigo mesmo que não queria mais estar no presídio, onde eu estive por 2 anos pregando, ensinando, fazendo culto, que eu teria que arrumar, eu ia arrumar outra coisa, eu ia seguir fazendo outra coisa, que ia aparecer com outra coisa aí fora da igreja. Eu não queria mais estar ali, naquele lugar, com aquelas pessoas. Depois de ter sido convidado para ensinar lá hoje, uma confraternização, vamos subir. Eu não vou na confraternização, eu vou estar lá. Alguns se dedicaram, alguns se estragaram, porque eu sumi e queriam me ver. Aí eu fui. Eu cheguei lá e bateu forte, bateu forte. A cara foi forte. E eles me indagando, olha, por que você não volta? Ó, tem vaga no sábado. Sábado das 19 às 21. Não dá, não tem como, né? A vida da gente tudo canaliza no sábado. Tudo morre no sábado. Falei, não, eu vou organizar minha vida, eu vou organizar minha situação ministerial, eu vou ver o que eu posso fazer, voltar, não vou voltar à noite. Vou voltar à noite. Precisa sair uma vaga aí, que pastor à noite, eu volto a fazer cultos, ensinos à noite. E conversa lá, conversa vem, uma organização rola, e de repente, vamos embora, né? Aí o pastor Márcio, da Igreja de Cristo, do mundo, hoje da Igreja Batista, sempre foi meu companheiro nessas jornadas aí, a gente estivemos juntos. E aí eram umas situações, inclusive lá no presídio, ele saiu, eu entrei, eu saí, ele entrou. Aí ele foi me apresentar para o major, que é o comandante da área. E aí o major deu para mim, olha, você está convocado para fazer parte da equipe de pastores que faz ensino, que faz estudo, que faz culto. Bateu forte, irmão, porque eu estava pensando comigo mesmo, se houver um jeito, se houver uma maneira, eu posso até voltar, mas eu não estou interessado em estar ali, naquele lugar, com aquelas pessoas. Eu vou comunicar à igreja que eu estou de volta às quartas-feiras, novamente naquele lugar, das 4 horas da tarde, um ensino. A gente sabe das coisas, gente. Eu sempre soube que o servo do Altíssimo não escolhe aonde quer estar e com quem quer estar. Você pode observar isso nas Escrituras. Você pode pegar o clássico do Antigo Testamento, que é Jonas. E você pode estudar os apóstolos, Paulo, Pedro. Eles quiseram estar em lugares que eles não podem estar. E eles estiveram em lugares que eles não queriam estar. Porque o servo, ele não escolhe quem ele quer servir, como ele quer servir, em que lugar que ele quer servir. Quem determina isso é o Senhor. Ser servo é ser escravo, original. E o escravo do Senhor não escolhe. A gente até insiste em escolher, mas acaba fazendo aquilo que está proposto pelo Senhor. Amém? Então, e agora à tarde ele estava pensando comigo mesmo. Vai começar tudo de novo. As críticas, as perseguições. Não lá, não só lá, fora, né? Mas a maioria das vezes você é fora. O que você está fazendo aí? Você não viu esse povo? Vai disparar, esse povo não muda. Mas a gente é meio
patinho surdo, né? Às vezes até vai ignorando, vai levando. Amém. Vamos voltar aqui para a pregação. Para explanar esse tanto de versículo que eu li, é necessário umas 5 horas. Só para dar uma explanadinha, fazer uma introdução. Eu vou procurar fazer com 2 horas para a gente falar mais cedo. Glória a Deus. Amém. Pois então, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, trata de obra social, fala do nosso social. Não, mas começa o texto já dizendo, e quando vier o Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem. Ou seja, essa obra social, esse nosso envolvimento social tem implicações eternas e tem implicações na nossa salvação. O amor é o produto final da fé em Cristo Jesus. O amor é o resultado final da nossa fé em Cristo Jesus. Podemos pronunciar todo o credo religioso da fé como grande confiança. Podemos tentar convencer a todos que somos crentes em Cristo, porém nenhum procedimento, nenhum argumento, discurso, narrativa, desculpa pode tomar o lugar da demonstração de amor. O que pode tomar o lugar da demonstração do amor? Porque o amor ele precisa ser demonstrado. Nós precisamos demonstrar o amor. E nós demonstramos o amor servindo. Nós não demonstramos o amor com palavras. É muito fácil argumentar. É muito fácil argumentar. O lugar da demonstração, nós devemos agir, que é o proceder da realidade, da verdadeira espiritualidade da alma, e não da capacidade mental de formular, porque nós queremos formular, nós formulamos demais, nós argumentamos demais, nós criamos narrativas demais, nós temos sempre uma desculpa. Nós achamos demais, mas isso não funciona. Alguns religiosos ou líderes religiosos ou religião induzem as pessoas, alguma delas, nem todas, induzem as pessoas a servir, porque servindo essas pessoas vão ter um lugar melhor na eternidade. Alguém já deve ter ouvido isso aqui. Isso é prática religiosa de alguns segmentos religiosos. Outras religiões estimulam seus membros a servir, porque servindo eles vão reencarnar, e nessa reencarnação, após essa reencarnação, elas serão pessoas melhores. Outros servem por altivez, porque quer se aparecer, quer reconhecimento, quer ser visto. Outros servem porque querem ser abençoados. Deus, o Senhor, vai me dar em dobro, não funciona assim. Mas nós cristãos, crentes verdadeiros, servimos com um único propósito, uma única motivação. Essa deve ser a única motivação e o único propósito pelo qual nós servimos e devemos servir: a glória do Senhor, a glória de Deus. Essa deve ser a nossa motivação. Não podemos ter outra motivação. Nós não servimos para sermos salvos ou para ter um lugar melhor no paraíso ou no céu. Nós não servimos
para nos reencarnar e nos ser melhores. Não, nós servimos e devemos servir para a glória do nosso Deus. É isso que nós servimos. É para isso que nós servimos. Mas o verdadeiro crente em Jesus serve para a sua glória. Nós vivemos neste mundo, nós viemos neste mundo para glorificar a Deus, e isso só é possível glorificar a Deus através do servir. Viemos aqui para isso. Lembrando que nós não estamos a serviço dos homens. Eu não estou a serviço de homens, nós não estamos a serviço de homens, de instituições e de organizações. Nós servimos os homens por estarmos a serviço de Deus. É a dele que nós estamos a serviço. Nós estamos aqui, nós viemos aqui nesse planeta a serviço. Nós viemos aqui a serviço. Tá? Nós viemos aqui a serviço. O texto de Mateus, capítulo 25, 31 ao 26, 46. O amor é o produto final da nossa fé. Tema: no dia do juízo final. No dia do juízo final, nós não seremos convidados. Não seremos convidados. Olha, o convite aqui para você vai ser o dia do juízo final. Jesus conta com a sua presença, uma conversa outra. Nós vamos estar lá, querendo ou não, devendo ou tendo algum crédito, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá. A grande questão hoje é que o ser humano ele quer transcender. O ser humano ele quer romper limites. O ser humano ele quer ir além. Mas o que o ser humano ele tem transcendido em quê? O ser humano hoje ele tem transcendido, embasado na sua transcendência, o seu romper de limites, o seu ir além, comprando um celular de última geração. Essa geração de transcendência em choque. Muitos estão transcendendo, trocando de ficante, de amante, de cônjuge, adquirindo bens materiais, fazendo viagens. Tem muitas coisas ali que eu não sou contra, mas nós devemos transcender sim. Nós devemos transcender em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós devemos romper os limites. É em Cristo Jesus que nós devemos transpor, superar. Nós precisamos transcender em Cristo. O problema é que para transcender em Cristo nós precisamos abrir mão e renunciar muita coisa. Começa com o nosso eu, nosso egoísmo. Nós temos que abrir muito o nosso conforto. Até no nosso descanso nós precisamos abrir mão. Nós precisamos mandar embora das nossas vidas a caça de demônio que só sai de nossas vidas, só deixa de interferir em nossas vidas se nós orarmos e jejuarmos. Ou seja, nós precisamos ser autênticos, precisamos ser cristãos genuínos para transcender em Cristo Jesus. Mas tem um preço. A fé tem um preço. A fé tem um preço. Primeiro ponto. E ele separará uns dos outros, as ovelhas e os bodes. Nos campos da Palestina, naquela época,
A ovelha e o bode podem pastar juntos. Mas naquela época, até de longe, mesmo de longe, o pastor distinguia a ovelha do bode. A ovelha do bode. Por causa daquela época, por causa da cor. As ovelhas eram brancas e os bodes eram pretos. Essa regra não funciona muito hoje porque houve mudança genética, manipulação genética, e hoje você vê ovelhas marrom. Mas naquela época não, eram todas brancas, a regra era ser branca. Eu quero dizer para vocês que o pastor Jesus, ele sabe exatamente quem é a ovelha e quem é o bode. E nós, como pastores, se somos espirituais, nós também conseguimos fazer a distinção entre ovelhas e bodes. Às vezes a gente faz vista grossa, por motivos diversos. Queremos evitar conflitos, queremos evitar problemas, e outro aqui faz a separação, não somos nós mesmos, então não vamos criar problema com relação a isso. A ovelha e o bode podem estar juntos, mas há uma distinção entre um e outro. E quem conhece a palavra, quem é espiritual, sabe diferenciar. Isso é fato. Outra característica é que os bodes não. Os bodes são destruidores, devastadores. Os campos e a relva, até mesmo algumas espécies de árvores, de vegetação, entraram em extinção no mundo por causa dos bodes. Porque a ovelha, ela extrai do campo o que ela necessita, o que ela precisa. E o bode não. Quem é que já mijou com o bode? O bode acaba com o pasto. Porque ele vai pegar o capim, não derrama o capim mais, ele não nasce na capim. Ele destrói tudo, ele rápido, acaba com tudo. Se a casa minha for meio abaixo, é só por cima da casa, não, casa tem uma esteira, o bode é terrível. E um simbolismo do bode como representação de indivíduo ou nações. Isso aqui é um simbolismo. Está simbolizando como é. Os antigos consideravam os bodes um animal quase tão inútil como destruidor. E se cria bode, agora não se pode criar outra coisa. Se pode criar outra coisa, a pessoa não cria bode. Não pode criar outra coisa, coloca esse bode lá, cria esse bode. Tá? Mateus 23, capítulo 23, versículo 11. O maior entre vocês deve ser servo. Então, o maior entre nós, o maior no reino de Deus, é aqueles que mais servem. Aqueles que mais servem. Eu sempre disse para as pessoas, somente lá no exército militar, então hierarquia, no patente, eu sempre dizia para eles, eu sempre digo, olha, a maior patente do reino de Deus é daquele que serve. Você serve? Segundo ponto, para as ovelhas, e para as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. O julgamento humano tende a considerar a aparência externa e o espetáculo exterior, mas Jesus, o Eterno, reconhece o estado da alma. O que está em questão aqui não é a estética, não é o espetáculo, não é o glamour, não é a aparência exterior, mas a alma das pessoas, a alma. O estado da alma é de as obras não produzem, as cabras não produzem lã, leite, pele, como as ovelhas. Não tinha forte odor. Por natureza.
pastoreia bode, uma manada de bode. As ovelhas você pastoreia bode, é só na pancada mesmo. E eles investem e eles partem para cima da gente. É complicado. Tá. Os seres humanos são seres racionais. Às vezes as pessoas conseguem maquiar, conseguem fazer manobras e conseguem passar desapercebido socialmente, mas espiritualmente ninguém passa desapercebido. Ninguém passa desapercebido. Nem aos olhos do Senhor Jesus e nem aos olhos dos pastores que são espirituais, das pessoas que são espirituais. E não adianta. Uma ovelha não vai ser bode. E um bode nunca vai ser ovelha. Não tem jeito de fazer isso. Não, mas converte. Não converte. Entende? Não há essa limitação, essa transformação. Então a pessoa ela é aquilo ali. Não há transformação. Como assim? Não há. Terceiro ponto. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: entrai na posse do rei. Entrai na posse do rei. As ovelhas têm uma herança. As ovelhas têm uma herança que foi preparada para elas. Quando, queridos? Quando é que essa herança foi preparada para as ovelhas? Desde a fundação do mundo. Você tem quantos anos? O mundo tem bilhões de anos que foi fundado. O mundo não foi fundado há 6.000 anos atrás. O mundo tem bilhões de anos que foi fundado. Não vai entrar aqui nesse mérito teológico. Mas o mundo não foi fundado. Então, desde lá, da fundação do mundo, o Senhor preparou a herança para as suas ovelhas. As ovelhas do Senhor Jesus têm uma herança preparada. Nós temos uma herança preparada. Você tem uma herança preparada desde a fundação do mundo. Só que nós chegamos aqui neste mundo, nós nascemos, glória a Deus por termos nascido. E nos amoldamos a este mundo. Nos amoldamos a este mundo. E aquilo que de fato o Senhor tem para nós vai sempre deixar de lado. Porque o Senhor Deus, Ele tem o infinito dele para nós. Mas nós nos amoldamos a este mundo e nós brigamos pelas coisas deste mundo, nós matamos pelas coisas deste mundo, nós nos acomodamos. De modo que nós esquecemos do que o Senhor tem para nós, como servos, como ovelhas. Nós viemos aqui para servir. Nenhum ser humano veio aqui com outra finalidade. Nos moldarmos a este mundo, a nos nivelarmos com este mundo, nós deixamos de ter o infinito de Deus para nossas vidas. Quem aqui quer o infinito de Deus para a sua vida? Pois Ele tem o infinito dele para nós. Nós é que limitamos. Nós é que estamos dando limite para o que Deus tem para nós. O que Deus tem para a sua igreja, para os seus filhos. O que o Senhor tem para nós não se limita a tempo e a espaço.
Porque era assim no paraíso, era assim lá no original, antes da queda, antes do pecado. Nós gostamos desse mundo e brigamos por coisas desse mundo. Nós estamos nos limitando. A nossa atitude de vida é mundana, tem sido mundana, é de mundo. Nós precisamos de um estilo de vida eterno, porque o nosso estilo de vida é mundano. Precisamos de um estilo de vida eterno. Nós precisamos de um estilo de vida que nos arremeta para o infinito de Deus nas nossas vidas. Mas nós, como servos, como igreja, não temos conseguido ir à esquina, fazer o que precisa ser feito, porque nós nos limitamos e limitamos o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos que transcender, nós temos que tirar essas limitações. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, deixar de ter um estilo de vida terreno, carnal, para termos um estilo de vida espiritual. Quem vos fala sou eu nesse momento. Eu não acho isso fácil, porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, todo mundo praticando. Mas a maioria hoje que está em alguma congregação, frequenta alguma congregação, que está frequentando alguma igreja, a maioria das pessoas não está ali para servir. A maioria das pessoas procura um estilo de fé, uma religião para se servir. Mas Jesus deu que exemplo? Que exemplo Jesus deu? Que exemplo Jesus deu? Que exemplo Jesus deu? Então é isso. O que nós vestimos, o que nós colocamos no nosso corpo, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, revela, deixa claro quem de fato nós somos. As pessoas serão o que é, nós somos o que somos. Por mais que a gente maqueie, nós somos o que somos. Nós somos o que somos. Nós gostamos deste mundo. Nós gostamos deste mundo. É por isso que não transcendemos. Enquanto nós estivermos gostando deste mundo, nós vamos continuar assim. Mas eu sei, porque nós agora, queridos, nós não estamos na reta final com relação à vinda do Filho do Homem. Nós não estamos na reta final, nós estamos no final da reta. Os sinais estão aí. Acreditem ou não? Aliás, só tem uma coisa que a gente precisa crer, obedecer e permanecer para ter: é a salvação em Cristo Jesus. As demais coisas vai ser crendo ou não, aceitando ou não. É assim que funciona. É assim. O que nós precisamos, por exemplo, quando nós vemos em Mateus capítulo 25, ali a partir do versículo 25, 35, pois eu estive fome e vocês me deram de comer. Aí adiante, para frente, vamos ver se o nosso serviço está bom, está mais ou menos. As pessoas têm comido do que você come. As pessoas têm comido do que nós comemos.
Isso aí, pessoal, cada um responde assim mesmo. Cada um responde assim mesmo. Isso aí revela que tipo de servo nós estamos sendo, que tipo de servo nós somos, e até revela se somos ovelhas ou bodes, porque essa classificação não sou eu que estou dando, não fui eu que inventei, essa classificação é o próprio Jesus que dá. Tá certo, às vezes nós nos acomodamos e deixamos as coisas passadas a perceber, mas eu quero dizer para vocês que primeiro eu disse para mim, é tempo de despertarmos, é tempo de despertar, vamos nos despertar para o propósito do Senhor, das nossas vidas, vamos nos despertar. É lógico, é evidente como limites, nós temos limitações físicas, limitações financeiras, limitações intelectuais. Para servir você precisa ter critérios, não se serve aleatoriamente de qualquer jeito, tem que ter critérios, tem que ter responsabilidade, porque os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos não é para ser gasto de qualquer jeito, não podemos desperdiçar, não é iniciar a arma e sair disparando sem objetivo, sem alvo. Nós precisamos de estratégias, boas estratégias, mas isso a gente se disponibiliza, o Espírito Santo nos ajuda. E para concluir, Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, trata basicamente do mesmo assunto. Só que Tiago ele pega com outras áreas e bate firme, bate mais firme, mais específico em relação a esse assunto. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Timóteo capítulo 2, versículo 26. Porque nós somos a geração da justificação pela fé. Nós aprendemos isso. Isso está nas Escrituras. E isso é verdade. Mas eu não posso usar esse versículo para dizer que eu não preciso fazer a obra. Eu não preciso me envolver. Eu não preciso ir. Eu não preciso estar em certos lugares. Eu não preciso estar com certas pessoas. Não é assim. Vida cristã é relacionamento, requer relacionamento. Nós precisamos nos relacionar, não apenas uns com os outros aqui, mas nós precisamos nos relacionar e nos relacionar no nível espiritual satisfatório com as pessoas do mundo, no mundo. Para que serve o corpo sem espírito, queridos? Só para ser sepultado. A fé sem obras não passa de religião. Religião não é cristianismo. Cristianismo não é religião. E outra questão, eu disse que nós não estamos na reta final, mas nós estamos no final da reta. Isso não quer dizer que Jesus vai voltar daqui 1, 2, 3, não é isso. A questão é essa, a questão é que a coisa fluiu e ele está às portas. Lá em João capítulo 9, versículo 4, é escrito assim: ó, convém que eu faça as obras, ou convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A noite está chegando. Nem eu, nem você, nem ninguém vai poder fazer a obra.
Façamos enquanto podemos. Façamos enquanto temos disponibilidade, enquanto podemos ir. E outra coisa, fé. Uma vez alguém me disse: a fé não salva ninguém. Eu pensei comigo, como assim? Sempre aprendi que a salvação é a fé. E aí ele falou isso para dar um choque na galera. E depois ele explicou: as pessoas que acreditam em muita coisa, a fé em vários deuses, em várias coisas, até o ateu tem fé. Ele crê que Deus não existe sem fé. Mas nós, os crentes, os cristãos, temos fé em quem? Em Cristo Jesus. Esta é a única fé verdadeira e genuína. Esta é a única fé que salva, que liberta, que transforma. As outras fé tem outras coisas, é desperdício. É desperdício. E a maioria das pessoas vão descobrir isso no dia do juízo final. Porque eu acredito que as pessoas são tão teimosas, tão teimosas, que mesmo no inferno tem alguém acreditando que vai ter uma chance. Então tem gente pregando por aí, né? Então a única fé que vale, a única fé que resolve, é a fé no Filho do Homem. É a fé no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. Podem crer em quem quiser, mas a única fé que resolve é em Cristo. Porque vocês sabem, a fé é banalizada, a palavra fé se usa em qualquer situação. Mas a fé que não é em Cristo Jesus. Devemos servir com propósito, queridos. Devemos servir a um propósito e servir com propósito. Propósito do nosso serviço, do nosso servir é a glória de Deus. Não tem outro propósito. Não existe outro propósito. Toda e qualquer motivação, todo e qualquer outro propósito não serve, não é assim. Então que possamos acordar para o servir. Pastor, aonde eu vou servir? Não falta oportunidade para servir alguém. No trabalho, no trânsito, em casa. Muitas pessoas já vieram até mim. E até eu próprio, certas ocasiões, já questionei isso. Que a gente certas pessoas e elas são ingratas. Jesus não disse para você observar a ingratidão das pessoas. Jesus falou para você seguir, para nós seguirmos. Se as pessoas vão reconhecer, vão ser gratas, isso não é conosco. É que você seja obediente, que você seja grato. Quando alguém te servir, seja grato. Mas quando você servir aos outros, não espere gratidão de ninguém. Porque foram ingratos até com o nosso mestre, quanto mais conosco. Quanto mais conosco. Queridos, nós viemos aqui para servir. Servir com alegria. Pelo menos eu me sinto alegre quando eu estou sendo útil. Quando eu estou podendo servir. E às vezes a gente serve as pessoas com uma coisa tão irrisória, tão pequena, mas para aquela pessoa é tão grande, serviu tanto, ajudou tanto. Queridos, este mundo
está precisando de servos bons e fiéis ao Senhor. Está precisando de servos. Porque o que tem nesse mundo são pessoas que se servem dele. E ainda, quando não está certo, as coisas amaldiçoam. Vamos servir, queridos. E vamos esperar a honra, o reconhecimento daquele que nos enviou aqui para servir. Para servir. Nós estamos aqui a serviço. Não importa a sua classe social, qual é a área que você trabalha, não importa os limites do seu recurso, se são muitos, se são poucos, não importa. Nós estamos aqui para servir. Com amor, com graça e com responsabilidade. Com responsabilidade. Servir implica em gastar e se desgastar e não ser reconhecido pelos homens, na maioria dos casos. Que nós passamos a ter o coração disposto a isso, a servir. A servir. E como eu disse no início, a gente não escolhe quem nós queremos seguir. Porque às vezes o Senhor manda na nossa porta, manda até nós pessoas que é para nós servir. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe a oportunidade passar. Se esforce o máximo para servir o máximo possível. Com responsabilidade, com amor, com graça. Porque o servo bom e fiel, até quando ele diz que não vai, ele vai. Até quando ele diz que não quer, ele passa a querer. Até quando ele não quer ir, ele vai. Quando ele pensa que não, já foi, já está lá. E aí a gente pergunta às vezes: o que eu estou fazendo aqui? Você está aqui com o servo? Então você está no centro da minha vontade perfeita. O Senhor pode falar para você. O centro da vontade perfeita do Senhor passa por servir. Alguém disse uma vez: quem não serve, não serve. Não sei quem foi que disse que aquele que não serve nem sequer merece viver. Porque está fora do propósito divino. A gente não vai discorrer sobre isso. Porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para o despertar do Senhor em nossas vidas, com relação ao propósito dele para nós, que é servir. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém? Eu torço para que a igreja, que oro para que a igreja melhore, além do testemunho, o serviço à sociedade. Amém? A sociedade precisa da igreja, do servir dos servos do Senhor. Espírito Santo, obrigado por esse momento, por essa noite. Espírito Santo está na tua palavra, está no Senhor impulsionar, ensinar, o ensinamento a respeito do propósito do Senhor, que é servir. Espírito Santo, desperta a tua igreja, desperta os teus servos para o serviço ao reino, para o serviço ao reino. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a servir, nos ajuda, Espírito Santo, a servir como devemos
da maneira correta. Espírito Santo de Jesus, nos ajude, nos desperta para o serviço ao Rei, nos desperta para a obra do Senhor que ainda está por fazer. Nos envia, Espírito Santo, nos lugares que o Senhor quer que a gente esteja, as pessoas que o Senhor quer que nós sirvamos, que o Senhor quer que nós discipulemos, que o Senhor quer que nós ensinemos. Nos envia, porque o propósito do Senhor é enviar. O propósito do Senhor é que nós possamos ir, que nós cumpramos o nosso íntimo. Se for o caso, envie até nós as pessoas que o Senhor quer que sejam servidas por nós. Senhor, nós te agradecemos pelo despertar do Senhor, porque como foi dito aqui na abertura desse culto, na apresentação dos visitantes, se nós estamos aqui, se nós chegamos até aqui, foi porque alguém serviu, foi porque alguém orou, foi porque alguém pregou, foi porque alguém ensinou a tua palavra. Que possamos fazer o mesmo, que possamos retribuir. Que quando partirmos daqui, quando o Senhor vier, nós não sejamos encontrados falhos, em falta, com relação à obra do Senhor, com relação ao serviço ao Reino, com relação ao serviço às pessoas. Que o Senhor nos dê habilidade, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos dê os recursos físicos, financeiros, espirituais, para irmos e servirmos, para de fato podermos cumprir o propósito. Nós pedimos a sabedoria do Senhor para tratar com essa questão, para servirmos, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a servir. Amém? Glória a Deus. Se tem aqui alguém nesse momento, nessa noite, queira confessar Jesus publicamente como Senhor e Salvador, queira se reconciliar, estenda sua mão aí no seu lugar, ou venha aqui à frente, fica à vontade. Lembrando que sempre que você tiver a oportunidade de confessar Jesus publicamente, sendo você ou não cristão, sendo você cristão, isso tem que ser prático na sua vida. Mas não sendo você ainda cristão, faça. Faça. E nós sempre teremos oportunidade, creio eu, enquanto estivermos vivos, de mudar algumas coisas. E se não podemos mudar algumas coisas, nós podemos orar para que as coisas sejam mudadas. O que nós não podemos é desistir. O que nós não podemos é nos render ao sistema religioso e deixar as coisas ir. Nós precisamos fazer alguma coisa. E essa coisa é servir ao Senhor. Estenda suas mãos, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vocês. Amém? Glória a Deus. Vão, viva e veja a glória do Senhor.